Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 5 de Kislev do ano 5783. Estamos no 29 de novembro do ano 2022. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e a sua leitura diária. Essa semana estamos com a Parashá Vayetse e partiu, né? Que fala sobre Yaakov, né? Que partiu da casa de seus pais, da sua terra, da terra prometida, e dirigiu-se a Harã, na casa dos parentes de sua mãe, para buscar a sua amada. E então, nós estamos hoje no terceiro dia da semana, que é o terceiro dia para o Shabat, e nós estamos então com a nossa terceira leitura, que vamos fazer daqui a pouco. Estamos no capítulo 29 de Gênesis, Bereshit, a partir do versículo 18 e até o capítulo 30, verso 13, que é referência para a nossa aliá de hoje. A nossa prece no dia de hoje, né, pela nossa nação, pelo nosso povo, né, o povo brasileiro, e pela situação adversa que o povo está atravessando, né? Então hoje nós temos aí a prece com o Salmo 102, estaremos fazendo a leitura de alguns versos como prece, e esse Salmo 102 é realmente uma oração apropriada para quem é atingido por uma desgraça, né? Então dentro desse aspecto aí, né, o nosso país realmente está para se mergulhar aí dentro de uma desgraça, uma adversidade muito grande. Então o momento é propício para elevarmos a Hashem, né, as nossas súplicas a Ele, para que através do Salmo 102, Hashem possa ouvir as nossas preces e assim nós possamos alcançar o favor divino, né? Então, por isso, né, amados que estão aí no front, em diversos lugares aí, leve sempre essa palavra que nós trazemos aqui através da tarde com a Torá, né, as nossas preces baseado em salmos, elevando ao único Deus, ao único Criador, ao único Redentor, ao único Salvador, realmente o nosso clamor, depositando nele a nossa fé e a nossa esperança e confiança. Porque é somente dele que vem a verdadeira ajuda e a verdadeira salvação, ok? Então, a nossa prece de hoje, baseada no Salmo 102, diz assim: uma prece de um oprimido, quando se sente desfalecer e derrama ante o Eterno a sua súplica. Depois aí de 25, 26 dias, né? Os ânimos de muitas pessoas estão aí acirrados, os ânimos de muitas pessoas estão desfalecendo, e isso é perigoso porque muitas vezes a pessoa pode ser levada por engano, né? Ser levada a não confiar mais em Deus e não esperar mais em Deus. E aí fica num ambiente perigoso, porque fica numa situação frágil espiritualmente e emocionalmente. E aí qualquer lobo transvestido, né? Transvestido em pele de cordeiro, pode aí captar essas pessoas e levá-las para uns caminhos piores ainda. Então, por isso, é uma prece de um oprimido que está realmente sentindo a sua alma desfalecer e derrama diante do soberano dos mundos, o Eterno, a sua súplica, dizendo: ó Eterno, ouve a minha prece e permita que te alcance o meu clamor, ou o nosso clamor, no plural. Não ocultes de nós tua face no dia da nossa aflição, e sim inclina para nós o teu ouvido, atende-nos prontamente quando nós te invocarmos. Pois como fumaça se esvaem os nossos dias, e como se estivessem expostos ao fogo, se ressecam os nossos ossos. Como a relva abatida pelo calor do sol, está murcho o nosso coração, esqueça até de comer o pão. De tanto me desgastar em suspiros, colou-se
minha pele em nossos ossos, sinto como uma ave no deserto, como um pássaro que só encontra ruínas. Sim, estou insone e me assemelho a um solitário pássaro no telhado. Afrontam-nos todos os dias os nossos inimigos, os nossos detratores usam o nosso nome para praguejar. Comi cinzas como se fora pão, lágrimas se misturam com o que bebo, por causa da tua indignação e da tua ira. Tu me elevaste e depois me precipitaste ao chão. Como sombra passageira são os nossos dias, e como a erva murcha ressecamos. Mas tu, ó Eterno, para sempre estarás perante nós entronizado, e por todas as gerações não deixará teu nome de ser lembrado. Certamente erguer-te-ás e demonstrará a tua piedade para com Sião, porque há de chegar o tempo de favorecê-la, e há de chegar a época para isto estabelecida. Pois teus servos amam até as pedras de tuas cidades destruídas, e a poeira de seus caminhos arruinados. Então as nações temerão o nome do Eterno, e todos os reis da terra a sua glória. Pois o Eterno terá reconstruído de Sião e se manifestado em toda a sua glória. Voltou-se para a oração do desvalido e não desprezou suas preces. Que seja isto escrito para as gerações futuras, para que a nação ainda, por ser recriada, louve o Eterno. Criaste a terra e o céu são obras de tuas mãos. Eles talvez perecerão, mas tu subsistirás eternamente. Como uma roupa que envelhece, eles se desgastarão. Como se troca uma vestimenta, tu os substituirás e eles serão passados. Tu, porém, és e serás sempre o mesmo, e incontáveis são os teus anos. Os filhos de teus servos farás habitar em segurança, e ante ti sua descendência certamente há de subsistir. Então, amados, essa prece do Salmo 102 é em favor do nosso Brasil, do nosso povo brasileiro, né? Que o Eterno realmente, na sua infinita graça e misericórdia, ouça o clamor, o nosso clamor, o clamor do nosso povo brasileiro, para que de fato não se estabeleça uma desgraça no nosso país, né? Não se estabeleça um tapete vermelho e que a nossa bandeira não se transforme em uma bandeira vermelha, mas que nós possamos, nesses momentos ainda mais complicados, mais difíceis, porque os dias passam e parece que não há respostas, mas certamente há respostas. Por isso nós precisamos estar atentos aos sinais, né? E uma coisa é certa, amados, como diz aquele velho ditado, né? Para ficar bonito, precisa ficar feio primeiro. É uma realidade que nós temos pela frente. Para que o nosso país possa ficar bonito, para que o nosso povo possa ficar bonito, tranquilo, voltando à sua normalidade, é necessário que haja um tempo curto de turbulências, porque isso será inevitável, né? Então, amados, por isso, jamais realmente possamos arredar o pé da presença divina. Nós não podemos deixar de ter fé e confiança no Eterno. Precisamos continuamente estarmos aí nas brechas para as preces, orações, interceder em favor do nosso povo brasileiro, o nosso irmão brasileiro, bem como o nosso país. Porque a vitória que nós obtermos aqui, ela será levada aos quatro cantos do nosso planeta. À medida que vencermos pelo poder da fé e da confiança em Deus, nós teremos mais autonomia para podermos realmente ter a liberdade de viver a nossa fé,
a nossa confiança em Deus, levar cada vez mais avante o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, espalhar a boa semente do movimento Bnei Noach Brasil, com a liderança do nosso Rav Yaakov Geranstadt no Brasil e várias comunidades internacionais. Teremos, sem sombra de dúvidas, mais liberdade de podermos expressar realmente a nossa crença. Podemos levar cada vez mais com ousadia a palavra da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, as 7 leis universais ou as 7 leis de Noach, para que mais e mais possamos estar cumprindo, ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, a transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Uma coisa que temos falado nesses últimos anos aqui. Para nós, Bnei Noach, esse é o nosso tempo. Esta é a nossa hora. E é por isso que é necessário, sem sombra de dúvidas, nós sairmos da nossa bolha, sairmos do nosso quadrado e podemos estar no meio do nosso povo brasileiro. Com a nossa bandeira de Mashiach, por exemplo, estarmos aí com folhetos ou papéis simples distribuindo as 7 leis universais para um mundo melhor. Não precisa se preocupar em fazer um negócio sofisticado, não. Simplesmente as 7 leis universais para um mundo melhor e distribuir entre o povo. O povo está com fome e sede, porque está se cumprindo a palavra, como vimos esses dias atrás, em que Deus está enviando fome e sede, não de comida e nem de bebida, mas fome e sede da palavra do Eterno. Então, amados, esse é o nosso tempo. E realmente, aqueles que estão a serviço do opressor, aqueles que estão a serviço do inimigo das nossas almas, né? Satã, o adversário, o acusador, realmente sabe que pouco tempo resta para que realmente as forças negativas sejam completamente vencidas. Porque à medida que avançamos com a luz, avançamos cada vez mais com o monoteísmo, mais e mais a revelação do justo e verdadeiro Mashiach pode acontecer a qualquer momento mesmo, a qualquer momento. Amém, vê, amém. Então, vamos em frente nessa jornada aí, porque nós temos uma missão preciosa e maravilhosa para cumprirmos diante de nós, que Ele, o Eterno, o Soberano, confiou a nós esta missão. Ok? Baruch Hashem. Temos aí então a nossa terceira leitura da nossa Parashá da semana, capítulo 29, verso 18, até o capítulo 30, verso 13. E nós temos aí exatamente a questão do conflito entre Leá e Rachel, as duas irmãs, Leia e Raquel, né? Temos aí um conflito de interesses, mas nós temos aí uma solução aplausível, nobre, digna, sublime e realmente para ser imitado. Então, sentimentos construtivos é onde nós precisamos estar focados, que é também a mensagem final do nosso leve. Sentimentos construtivos. Muitas vezes, para entendermos, muitas vezes a inveja, você pode usar esse sentimento de uma forma construtiva e não de uma forma destrutiva. Qual é a inveja destrutiva? Qual é a inveja construtiva? A inveja destrutiva, você vê o bem e a prosperidade do seu próximo e você critica, maldiz, lança maldição também, né? Faz fofoca, faz lashon hará, língua maldita, língua má, né? Então, você tem uma inveja destrutiva. Uma inveja construtiva é quando você vê alguém que conquista o seu objetivo, o seu alvo proposto, ele manteve o foco. Então você olha para aquilo, você tem uma inveja construtiva. Em que sentido? Eu também vou conquistar os meus objetivos. Eu também vou vencer as minhas lutas,
né? Então, a semelhança desse meu próximo, deste amado ou desta amada, né? Então, eu vou seguir o seu exemplo. Persistência, não se esmoreceu diante das dificuldades, das adversidades. Os obstáculos que apareceram diante dela foram estímulos para seguir em frente com mais determinação. Eu desisti no primeiro obstáculo. Então não. Então esse sentimento da inveja, no caso, você precisa transformá-lo em algo construtivo, onde você possa, entre aspas, no bom sentido em todos os aspectos, você ter uma inveja construtiva, de você poder ver os bons exemplos e você se estimular para seguir aqueles bons exemplos e em frente para alcançar os seus objetivos, as suas metas. Então, isto é realmente transformar sentimentos negativos em sentimentos positivos, sentimentos destrutivos em sentimentos construtivos. E aqui nós temos o exemplo de Leia e Rachel, né, que traz para nós Rachel, como diz os ensinamentos do Hassidismo, né, os níveis mais elevados da interpretação da Torá, né, nos fala exatamente sobre essa questão aqui que nós temos diante de nós, com referência a Rachel e Leia, onde Rachel, ela representa a qualidade dos tzadikim, das pessoas justas, né, cujas vidas são totalmente santas, são realmente vidas muito elevadas, né? Então, como que você pode classificar Rachel dentro desse aspecto? Recordando rapidamente, Rachel, ela estava prometida ao filho mais novo de Yitzhak, Yaakov. Quais eram as notícias que ela tinha a respeito de Yaakov? Eram as melhores possíveis. Ele estava sempre aos pés do seu pai, Yitzhak, e do seu avô Avraham, aprendendo as sagradas letras. O seu comportamento, o mais exemplar. A sua idoneidade era realmente algo sublime. Então, todas as notícias que Rachel tinha de Yaakov eram as melhores possíveis. Ou seja, Rachel, ela andava nas nuvens, por assim dizer. Então, ela vivia uma vida como um tzadikim, uma pessoa justa, onde realmente tudo de bom estava acontecendo. Então, nível espiritual, alturas. Leia, o contrário. A Leia, ela representa exatamente o chamado dentro do aspecto da Hassidut de Baalei Teshuvah. O que é Baalei Teshuvah? Baalei Teshuvah é o Senhor do retorno, que Teshuvah literalmente é retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Baalei Teshuvah seria o mestre do retorno. Então, Leia, ela representa exatamente essa classe das pessoas que são aqueles penitentes. Ou seja, qual eram as notícias que Leia recebia do seu noivo, do seu pretendente noivo? Esaú. A pior notícia. Cada vez eram piores do que a anterior. Então eram sempre as piores notícias. Então a Leia, ela representa o penitente, aquele que está diante de uma catástrofe, está diante de uma desgraça que pode acontecer na sua vida a qualquer momento. Salmo 102, que vimos hoje a nossa prece, pelo Brasil e pelo nosso povo, que serve também para essa ocasião. Certo? Então, a Leia, ela representa o penitente, aquele que está vendo diante dos seus olhos, está discernindo, está vendo sinais que pode acontecer sim a qualquer momento uma desgraça na sua vida. Ela não queria casar com aquela pessoa que era tudo de ruim. Então ela fazia o quê? Ela fazia o seu clamor, as suas preces, ela se derramava em pranto, ela fazia a sua penitência diante de Deus para que essa desgraça não acontecesse na sua vida. Então, Leia representa exatamente isso, ou seja, é o mundo
o nosso mundo físico, que precisa ser elevado através do quê? Ações de penitente, ações de techuvá. Então, Leia representa todo aquele que faz techuvá. Rachel é aquela que representa todo aquele que está no nível elevado espiritual. Então é o espiritual e o físico. É o divino e o humano. Então, Leia e Rachel e Leia representam exatamente essa realidade. Então, trazendo para nós exatamente o quê? O quanto que nós precisamos unir o espiritual e o físico, o divino e o humano, estarmos cada vez mais conectados com Deus, para que a nossa prece realmente surta um efeito positivo diante de Hashem, ou seja, ele respondendo realmente para nos livrar de toda e qualquer desgraça ou coisa semelhante, entendeu? Então, ainda vamos entrar dentro do casamento aí, né, sem antecipar, mas Rachel era naturalmente atraente, Rachel era bela de rosto e esbelta. Então, Rachel, ela tudo de bonito. O espiritual é tudo de lindo, maravilhoso. É isso que Rachel representava. Então, quando Iaco olha para Leia, aliás, para Rachel, ele vê a aura sublime, espiritual, realmente, de Rachel. E os seus traços, tanto espirituais como físicos, fez lembrar de sua mãe. Porque a sua mãe, na sua visão profética e na sua visão espiritual para aconselhar o filho, que representa também o papel fundamental da mulher dentro da casa, no sentido de conduzir o marido dentro de uma visão profética que ele não se apercebe, e ela entra aí nesse papel para fazer com que o marido venha se aperceber da visão profética e, ao mesmo tempo, a luz dos filhos, da casa, da família. Então, nesse aspecto, Rachel é a visão dos tzadikim, dos justos, né? E então, por outro lado, nós temos aí a Leia, né? Cujo caráter, né? Profusamente, né? Ela chorava, né? Leia chorava, ou Leia chorava constantemente, né? Aludindo nessa forma de choro exatamente o processo de techuvá. O processo de techuvá é um choro da alma, um choro do nosso ser. Por quê? Porque retornar a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento é reconhecer as nossas falhas, nossos erros, a nossa fragilidade, a nossa impotência. E buscar esse refúgio naquele que é um e único, verdadeiramente o soberano, o único todo-poderoso, o único Deus, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador. Então, essa techuvá, ela nos leva a um choro. Por quê? Porque nós lamentamos as nossas falhas, os nossos erros, os nossos defeitos, e que é necessário fazermos essa techuvá, esse retorno a Deus, ok? Então, Leia chorava profusamente, né? Trazendo essa visão exatamente de um processo de techuvá. Ela também era naturalmente expansiva, um talento que ajuda a pessoa a trazer o mundo exterior para o âmbito de santidade. Porque Leia, ela também era uma pessoa justa. Exatamente por ela agir dessa forma como Baalei Techuvá, um penitente, ela sempre estava em retidão diante de Deus. Por quê? Porque a sua techuvá era verdadeira, genuína, entendeu? Então ela clamava a Deus para que isso não acontecesse na sua vida. Nesse mesmo sentido, nós temos aí Yaakov, né, que era uma pessoa honesta, que frequentava as tendas, quando nós lemos isto, né,
diante da vida de Iacove desde o princípio. Ele frequentava as tendas. Então, nesse nível da Hassidut mais profundo, mais elevado, significa que ele estava sempre aos pés de seu pai Yitzhak, do seu avô Iacove, para aprender as sagradas letras. Depois, quando ele sai da casa dos seus pais, ele vai e permanece 14 anos, né, nas tendas da Yeshiva de Shem e Ever, né, estudando e aprofundando mais intensamente o conhecimento das sagradas letras, né? Então, ele só se ocupava com assuntos ligados à santidade, o comportamento adequado de todo tzadik, de todo justo. Quando os secretários, né, do Rebbe Menachem Mendel, o nosso líder máximo da nossa geração, quando falaram para ele assim, o senhor está precisando se aposentar, o senhor está com a idade avançada, o senhor está com problemas de saúde física, o senhor está precisando apenas aposentar e fica aí administrando, né, a distância, etc. e tal. E o que o Rebbe respondeu para eles? Respondeu para eles com ação. Não falou nada. Ele simplesmente fez o quê? Ele intensificou ainda mais as suas atividades. Aposentar não é hora. Então, Iacove, ele traz esse comportamento de um tzadik, como o nosso Rebbe Menachem Mendel, o comportamento de um tzadik. Assim como também está nos anais da sua biografia, dos registros da sua história, né? Quando alguém chega para ele e pergunta para ele, o senhor não se cansa de ficar desde as 8 da manhã até o entardecer em pé, né? Entregando $1 para as pessoas, falando alguma coisa, abençoando, etc. e tal? Ele simplesmente respondeu, quando se conta diamantes, a gente não se cansa. Então, a visão do nosso Rebbe Menachem Mendel era que cada vida humana, independente se era judeu ou não, independente se praticava o judaísmo ou não, na visão do Rebbe, nos seus sentimentos elevados, independia a origem religiosa ou social da pessoa, desde os níveis mais simples dentro de uma sociedade até o mais elevado. Ele tratava com a mesma integridade cada pessoa. Era um diamante. Independente do segmento religioso das pessoas, porque eram múltiplas e milhares, e desde os anos 1951, que oficialmente exerceu a liderança, até 1994, foram milhões de pessoas que ele recepcionou. E eles recebiam todos com a mesma inteireza, simplicidade, dedicação, amor, independente de quem quer que fosse. Então, dentro desse aspecto todo, Iacove, ele traz essa visão, esse comportamento de um tzadik, que por gerações futuras até a presente data, em cada geração sempre houve tzadik ou tzadikim, justo ou justos em cada geração, seguindo o exemplo de Iacove. Por isso se fala Iacove Avinu, o nosso pai Iacove, seguindo o exemplo. Então, as pessoas diziam que Iacove estava destinado a Rachel, pois as suas qualidades se emparelhavam, se equiparavam com a de Rachel. Assim como Iacove era, Rachel era, no seu ciclo. Então, nesse sentido, né, as pessoas confirmavam, os viajantes que iam e vinham, realmente, Iacove e Rachel, um nasceu para o outro, né? Devido a estas características de um tzadik.
Por outro lado, Esav, que era uma outra visão sobre a questão de Esav, o prometido para Leia, né, os nossos mestres do racidismo diz assim: por um outro lado, Esav era um expansivo homem do campo, por isso as pessoas diziam que ele seria um bom marido para Leia, pois somente a talentosa e expansiva Leia teria a habilidade de levar Esav a fazer a techuvá, né? Então, as pessoas sabiam quem era Esav. Era uma pessoa do campo, expansão, o Faratstar. Então, ele era o negócio do campo, expansão. E Leia, ela tinha a mesma visão de poder expandir, o Faratstar, né? Expandir-se sem limites. Mas Esav usava, nesse sentido, ele usava os seus sentimentos de forma negativa e destrutiva, enquanto que Leia usava esses sentimentos dela de forma construtiva. Então, né, Leia seria a pessoa ideal para, né, a techuvá de Esav. Mas Esav sempre fugia desta realidade, né? Desse compromisso. Por isso, ele sempre estava se associando com as mulheres proibidas. E ele nunca buscava sua pretendente, Leia, certo? E Leia, por sua vez, natural de uma pessoa que quer o bem, né? Ela suplicava a Deus para que ela pudesse ser livre de uma pessoa tão perversa como era Esav, ok? Então, nesse sentido, chega um momento aqui, né, em que nós estamos aqui dentro da nossa aliada semana, capítulo 29, verso 18 até o capítulo 30, verso 13. Então nós temos aí aquela questão onde Lavan chega para Iaco e fala assim, ó, você já trabalhou um mês, você, batata, positivo, sabe trabalhar, cuida direitinho do rebanho, né, e não é justo você trabalhar dessa forma tão intensiva apenas por pouso comida. Então, fala para mim o que é que você quer como pagamento e assim eu o farei. E foi aonde então que a partir do versículo 18 que entramos na nossa aliá, né? Então Iaco apaixonou-se por Rachel. Eu trabalharei para ti por 7 anos, por tua filha mais nova, Rachel. Né? Questão de poder ter condições de pagar o dote da noiva, né? Então, disse Lavan, melhor é dar a ti do que a outro homem. Afinal de contas, você é meu parente. Você faz parte do meu sangue, da minha carne, dos meus ossos. Você é da casa, é da família, né? E então, nesse sentido, eles fazem então a preparação para o casamento, né? Então aí vai acontecer o casamento. Nesse sentido, então, Lavan, ele convida muitas pessoas para o ato matrimonial, para festejar o casamento da sua filha. Mas aí, né, na noite do casamento, o que acontece? Lavan vai até a sua filha Leá e fala para ela, você é que vai casar agora. Então se vista, se cubra, como deve ser, né? Então, nos dias atuais, já há alguns anos, né, existe o costume, né, das noivas cobrirem a sua face com um véu, né? Justamente que está conectado com essa questão, desde lá de trás, né? Rivká, quando chega, vai se aproximar de Sará, que ela cobre o seu rosto, certo? E aqui tem a questão do casamento também, que a noiva vem com o seu rosto coberto, né? E não é um véu transparente como esse daí que a gente se vê nos casamentos por aí afora vai, né? Era um véu que realmente ficava só os olhos, né? No máximo só os olhos ficavam para fora, né? Expostos, né? E dependendo da situação nem isso ficava às vistas, né? Então Lavan fala para sua filha Leá, né? Prepare-se, você que vai casar primeiro. E aí Rachel escuta, vê
E ela tinha avisado, né, Yaakov sobre a questão, ó, meu pai é um enganador, ele vai procurar te enganar. E aí eles combinam, né, os sinais, os segredos, para que possam se identificar. E quando Leá vai para o casamento totalmente coberta, né? E para saber se é Leá, aliás, para saber se era Rachel de fato, então ela teria que corresponder aos sinais que eles combinaram, o segredo, né? Então havia muitos convidados. E aí então Rachel, ela analisa a situação. Não podemos esquecer que Rachel, ela é uma pessoa justa. Ela faz parte daqueles comportamentos dos tzadikim, de pessoas justas. Então Rachel analisa a situação e ela vê que a sua irmã, Leá, ela vai passar por um grande vexame, uma grande humilhação em público, porque ela não sabe as respostas dos sinais que eles combinaram. Então Rachel, ela rapidamente, antes da sua irmã Leia entrar, né, no pátio para o noivado, para o casamento, ela então fala para sua irmã os segredos. E ela revela os segredos para Leá. Então, quando Yaakov vai para todo o cerimonial do casamento, ela corresponde aos sinais que ele tinha combinado com Rachel. Então, apesar dela estar ali, né, totalmente coberta, ela correspondeu aos sinais, ela soube responder aos sinais. Então, Yaakov teve a certeza que era a Rachel. Um outro sinal que Yaakov ele se apercebeu era que a moça, a dama de companhia, né, que é muito conhecido, que acompanhava naquele momento Leá, que ele não sabia, era exatamente a serva Zilpá. Zilpá, ela era a mais nova do que a Bilá, a outra serva. Então, Zilpá, ela era a serva, ela era a companhia, a dama de companhia de Rachel. E Bilá, por ser a mais velha, ela era exatamente a dama de companhia de Leá, a mais velha. Então a serva mais nova para a filha mais nova, a serva mais velha para a filha mais velha. E quando Zilpá vem acompanhando a noiva, então era mais um sinal que Yaakov teve, era Rachel. Zilpá, a mais nova, está acompanhando a sua senhora. E ela corresponde aos sinais. Então Yaakov disse, pronto, montado o quebra-cabeça, é de fato Rachel. O casamento acontece, vem a noite de núpcias, né? Na noite de núpcias, à noite, né? Não tinha toda aquela claridade, etc. e tal. E então consome o casamento. Então, à noite de núpcias, o marido e a esposa então coabitam e então ali é consumado o casamento. E quando vem a luz do dia, aí então Yaakov percebe que não era Rachel, era Leá. E ele vai rapidamente para o seu tio sogro, né? E vai reclamar com ele sobre essa questão toda aí, né? Verso 25, né? Pela manhã, Yaakov descobriu que era Leá. Ele disse a Lavã, como tu pudeste fazer isso comigo? Eu não trabalhei contigo por Rachel? Por que me enganaste? E a resposta foi, em nossa terra, nós não fazemos tal coisa, dar a filha mais nova antes da mais velha, replicou Lavã. Mas espera até passar a semana das celebrações de núpcias, do seu casamento com Leá, e te darei também Rachel, né, como esposa, imediatamente, em troca do trabalho que tu farás para mim por outros 7 anos. Pronto, resolvido o problema. Tudo bem, Yaakov? Yaakov estava furioso. Mas aí, os nossos mestres, eles trazem para nós, né, realmente algo interessante para nós refletirmos sobre isso. A Torá em si ainda não tinha sido outorgada, né? Então,
não havia explicitamente a proibição de casar com duas irmãs. Porém, as 7 leis de Noé eram vigentes. E eles viviam as 7 leis de Noé. Mesmo não tendo sido outorgado a Torá em si, mas eles também viviam, e os nossos sábios dizem isso, que os nossos patriarcas já viviam muitos mandamentos da própria Torá, junto com as 7 leis de Noé. E nesse todo compêndio, em todo este cenário, né? Então vejam bem, Iacov, ele reclama com o seu tio sogro. Por que me enganasse? Porque as leis de Noé, ela proíbe de enganar alguém. Temos lá a questão do roubo. Dentro do roubo, existe o que nas suas ramificações? Não enganar ninguém em qualquer tipo de negócios. Então, a lei de Noé, as 7 leis de Noé, ela estava vigente. Assim como também colocar alguma pessoa em vexação pública também era proibido, tanto pela Torá como pelas leis de Noé. E por isso Rachel não permitiu a sua irmã passar por vexame publicamente. Revelou os segredos para ela. Então nós vemos aqui como que pessoas sadikim, justas, agem. Elas não pensam primeiramente em si, pensam no próximo. Pensam primeiramente em Deus, elevar a Deus através de ações, que é fundamental. São as ações que confirmam a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Não adianta a pessoa ficar aí, blá, 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 blá. Não adianta a pessoa ficar aí, patati, patatá, patará, pará, pará. Não adianta. São as ações que vão testificar se você é um justo entre as nações ou não. Se você está de fato conectado com a Teshuvá, as preces diárias, estudo da Torá, estudo das 7 leis universais e as suas ramificações, e a de Sedaká. Se você está firmado cada vez mais nos valores e princípios éticos, morais e espirituais, que simboliza agir de forma religiosa para com os mandamentos. É se alimentar da água, do vinho e do leite, e vestir-se com as roupagens. Água, vinho, leite, Torá, vestes, obediência aos mandamentos divinos. Então nós temos aqui, de fato, ações que testificam que obedecer é o melhor sacrifício que nós fazemos a Deus. Então, quando Iacov, ele questiona o seu tio sogro, por que me enganaste? Então Lavã, ele precisava ter uma resposta jurídica, ele precisava ter uma resposta com fundamento dentro do direito, para que as coisas não ficassem de formas ilícitas. Então, quando ele é questionado por Iacov, então Lavã, ele se refugia numa regra clássica da sua região. Não é nosso costume casar a filha mais nova antes da mais velha. Por isso que eu te dei Leá, a filha mais velha. E agora que você a desposou, eu coloco à sua disposição a filha mais nova. Agora você pode casar com a filha mais nova. Então Lavã, ele se recorre
de um direito, né? Por isso que quando a base do direito ela é afetada, ela é destruída, né? Ela não é respeitada, então daí para frente se criam, entre aspas, leis perversas cada vez pior uma do que a outra. Porque a base do direito, ela não pode naufragar. Então, quando Lavan dá essa resposta para Yaakov, ele aceita. Porque ele está fundamentado, além de estar fundamentado em alguns mandamentos da Torá que ainda não tinha sido outorgada, mas ele também estava fundamentado nas 7 leis de Noa. Então ele não poderia violar, naquele momento, a sua Constituição Federal, as 7 leis de Noa, que já tinha, no bom sentido, já tinha a sombra da Torá, que seria outorgado lá no Monte Sinai posteriormente. Então ele aceita o argumento de Lavan, ele reconhece que é justo, então o direito está estabelecido, a justiça está estabelecida. Mesmo que a Torá ainda não tinha sido outorgada, proibindo o casamento com 2 irmãs, ok? Então ele aceita essa posição de Lavan, por quê? Porque além dele aceitar a base do direito que Lavan trouxe para ele, ele também tinha que se fundamentar no direito das 7 leis universais. Ele deu a sua palavra a Rachel, que casaria com ela. Ele não poderia falhar na sua palavra. Ele tinha que honrar a sua palavra, que está dentro das ramificações da própria 7 leis de Noa. Honrar a palavra. Então ele tinha que cumprir a sua palavra. E então ele aceita as condições de Lavan, certo? Completa a semana de núpcias com Leá, certo? Depois da semana de núpcias vem o casamento com Rachel, e ele volta então a trabalhar mais 7 anos, né, para pagar o dote da sua querida Rachel. Ok? Então é dentro desse aspecto para nós podermos visualizar o que é de direito, né? A base do direito nunca pode naufragar. Então, por isso, Yaakov estava disposto a renunciar a seu próprio rigor pessoal, que era de manter a Torá, né, antes de ela ser dada. Ele já tinha bases, para evitar ferir os sentimentos de Rachel, que havia esperado 7 anos para se casar com ele. Disso podemos aprender que uma pessoa, preste atenção no ensinamento desta lição, Rachel espera 7 anos para casar com o seu amado. O seu amado trabalha 7 anos para pagar o dote do seu casamento, para poder unir-se à sua amada. E não acontece exatamente como eles planejaram. Então, né, os nossos mestres dizem, disto podemos aprender que uma pessoa deve estar disposta a abandonar seu próprio luxo espiritual para ajudar outra pessoa a suprir uma necessidade espiritual. O que nós aprendemos com essa questão, nessa palavra que o nosso mestre traz para nós? Disto aprendemos que uma pessoa deve estar disposta a abandonar seu próprio luxo espiritual, abandonar a sua bolha, abandonar o seu quadrado. Eu sou um Benenoa, eu não me envolvo com os idólatras, eu não me envolvo com a política, eu não me envolvo com essas pessoas que estão aí fora. E eu fico na minha bolha, eu fico no meu quadradinho. Que bonitinho! Só falta uma florzinha
para colocar em cima de você como se fosse um túmulo. O seu quadrado, sua bolha, você pode transformá-la em um túmulo. Você pode estar se enterrando vivo sem saber. Então o que nós aprendemos aqui, Iácov, ele abandonou, entre aspas, o luxo da sua espiritualidade. Ele saiu da sua bolha para que ele pudesse ajudar alguém em uma necessidade espiritual. Disto nós aprendemos. As pessoas que estão aí fora, elas estão precisando que seja despertada no interior dela habilidades espirituais. Elas sentem necessidades espirituais, mas está precisando do start. Por isso que o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, o justo da nossa geração e o líder máximo da nossa geração, ele disse aos seus Hassidim, aos seus devotos, seus seguidores, os seus rabinos, entre eles está o nosso Rav Yaakov Gerenstad, saiam das suas bolhas, saiam do vosso luxo espiritual, saiam do vosso quadrado e misturem-se entre os povos das nações, porque eles também precisam do monoteísmo com fundamento judaico. Eles também precisam conhecer a unidade e a unicidade do único Deus, do único Criador, do único Redentor, do único Salvador. E graças a isso, hoje nós não judeus estamos aqui. Você é um não judeu, um Benei Noah, você está aí. Dentro do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, o nosso líder nacional, o nosso Rav Yaakov Gerenstad. Porque ele também teve que tomar uma decisão. Ele também teve que sair da sua bolha. Ele teve que abrir a mão do seu, entre aspas, luxo espiritual, ficando dentro da sua bolha, dentro do seu quadrado, no meio dos seus, e ficar ali sossegado. Mas ele saiu, ele atendeu o chamado do Rebbe Menachem Mendel. Ele atendeu o pedido do Rebbe Menachem Mendel e tornou-se um dos emissários para sair da bolha do quadrado e etc e tal, e se envolver com um monte de problemas. Porque os não-judeus é um monte de problemas. Ou não é? Eu sei que eu sou um monte de problema. Ou você não reconhece que você é um monte de problemas? Todos nós viemos de vários segmentos de família, de costumes, de cultura, de religiões. E o nosso Rav Yaakov teve que pegar esse, como diz o outro, né? Teve que pegar esse navio, um navio de Noah, com esse monte, entre aspas, de bicharada. No bom sentido, óbvio, né, amados? Cada um veio de cada lugar, de cada família, de cada costume, de cada cultura, de cada religiosidade daqui e dali. E o Rav pegou essa batata quente aí. E nós estamos aqui. Graças a Deus por isso. Então, é mais um que está seguindo o exemplo de Yaakov Avinu, o nosso pai Yaakov. Então, por isso, amados, ficarmos presos na nossa bolha, ficarmos presos aí no nosso quadrado, na nossa religiosidade, não tem nada a ver com isso. Problema político para lá, povão para lá, problema deles. Eu tô aqui na boa, tô aqui. Eu não me envolvo com nada, né? O problema não é meu. Será que não? Porque se o tapete vermelho foi estendido, amados, sabe aqueles grupos que gostam de explodir? Não somente assim, mas os outros também? Vai chegar até você. Se o tapete vermelho foi estendido, não vai faltar cadeia. Você vai
encontrar uma vaguinha lá. Se você permanecer na fé, se você permanecer na liberdade de expressar a sua fé, vai para o corredor. Entendeu? Ah, mas isso não é comigo. Não é com você? Então, por isso, nós precisamos aprender, sim, as lições. Voltando a falar, nós não defendemos partido político A, B ou C. Não defendemos político A, B ou C. Nós defendemos valores e princípios. E aqueles que se encaixam mais próximo a esses valores e princípios bíblicos da vontade divina, então são esses que nós apoiamos. Porque você, Benenua, vai governar o país? Não, né? Você, Batinua, vai governar o país? Não, né? Então, tem que ter as estruturas de um país. E quer queira ou não, as estruturas de um país vai mexer contigo. Ou para o bem, ou para o mal. Então, por isso, mais uma vez, lembrando o alerta. As coisas podem ficar um pouco pior, o que provavelmente será. Mas isso não significa que Deus não está no controle, para que possamos, com total liberdade, brilharmos ainda mais depois desses momentos tenebrosos. Mas mesmo no meio dos momentos tenebrosos, de conflitos e atritos, nós não podemos deixar de cumprir a nossa missão. Sermos luz, sermos presença de confiança, de fé em Deus, de onde vem a verdadeira salvação. Ok? Então, nesse sentido, amados, nós temos aí o casamento de Leá e Rachel com Yaakov Avino. Então, obviamente, dentro do cerimonial de casamento, só para completar, né, a questão do cerimonial de casamento de Leá com Yaakov. Então, né, ele viu a Zilpá, a mais nova, acompanhando a noiva, e ele viu a Bilá, a mais velha, acompanhando a irmã, que também estava coberta. Certo? Que também estava coberta, porque era um cerimonial público e ela não podia estar desnuda diante daquela multidão. Certo? E ao mesmo tempo, a partir do momento que ela revelou os segredos para Leá, ela teve também que ficar, como de uma certa forma assim, mais retraída, né? E a serva que estava acompanhando Rachel era exatamente Bilá, a mais velha. Então ele olha para Bilá, vê que é a mais velha, então aquela que está ali debaixo daquelas roupas todas. Então ele falou, aquela lá é Leia, que a serva mais velha está acompanhando ela. Depois de tudo descoberto, tudo já nos seus conformes entre Yaakov e Lavã, dentro da visão e dentro do direito das 7 leis universais, mais ainda com a sombra, no bom sentido, da Torá, que seria outorgada, então as coisas no seu devido lugar e o casamento acontece, né, com Leá e Rachel, ok? Então, a partir do versículo 31 do capítulo 29, nós temos aí que Leá era desprezada, né? Mas o Eterno abriu o ventre, primeiramente, para com Leá. E ela, então, ficou grávida, e enquanto que Rachel, a sua irmã, permanecia estéril, né? Então, Leá ficou grávida e deu à luz ao primeiro filho de Yaakov, Reuven, né? E todos os nascimentos dos filhos de Yaakov, né? Com Leá, Rachel e as servas delas, né? Todos eles vieram acompanhados de irmãs gêmeas. Em alguns casos, uma irmã gêmea, em outros casos, 2 irmãs gêmeas, ou seja, gêmeos e trigêmeos, né? Sempre houve essa característica com a questão da fertilidade da própria mulher judia também, ok? Então, o primeiro filho que nasce é Reuven, e ela disse, né, agora
Deus tem visto, né, minhas aflições, ou seja, agora Deus tem visto, Raá, minhas aflições, Beoni, né, e agora meu marido me amará, né. Então, nesse sentido aqui, Rashi, ele traz uma interpretação, né, desta passagem aqui, dizendo, né, agora meu marido me amará. Tem outras versões